Amados irmãos e irmãs, chegamos ao nosso 6º vídeo desta série catequética sobre a oração do Pai Nosso. E depois de no último vídeo termos pedido a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, no dia de hoje nós adentramos ao campo das nossas relações com as demais pessoas, quando ouvimos de Jesus o ensinamento que nos impulsiona a pedir ao Pai: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. É esta a 5ª petição do Pai Nosso, que coloca no centro, então, a temática do perdão, nos levando a um dos mais belos ensinamentos que Jesus nos deixou a partir desta oração. E podemos pensar que, assim como nós necessitamos do pão, nós também precisamos do perdão, e precisamos todos os dias. Isso porque, conforme nos ensina o Catecismo, apesar de estarmos revestidos da veste batismal, nós, os seres humanos, não deixamos de pecar, não deixamos de nos desviar de Deus. Nós somos frágeis, inconstantes em nossas escolhas, facilmente podemos nos deixar seduzir por caminhos que não estão de acordo com a vontade do Pai. E quando fazemos ao Pai esse pedido, estamos como que confessando a nossa miséria, da qual todos nós fazemos parte, e ao mesmo tempo professando a nossa confiança na misericórdia do Pai. Jesus diz que quem muito se ama, muito se perdoa. E Deus é aquele que nos ama como ninguém, e por isso está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão, e isso de uma maneira concreta e eficaz por meio dos sacramentos da Igreja. Então é essa dinâmica que nós queremos tomar parte quando pedimos ao Pai que nos perdoe, conforme nos ensina o Catecismo. Agora, nesta nova petição, voltamos para Ele como Filho pródigo e reconhecemos-nos pecadores na Sua presença como publicano. A nossa petição começa por uma confissão, na qual, ao mesmo tempo, confessamos a nossa miséria e a sua misericórdia. A nossa esperança é firme, pois que em seu Filho nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E encontramos nos sacramentos da sua Igreja o sinal eficaz e indubitável do seu perdão. Então vejam, nós somos envolvidos gratuitamente por essa onda de misericórdia que emana do coração do Pai, a exemplo daquela parábola do filho pródigo. Mas há um elemento que pode como que impedir que essa misericórdia penetre o nosso coração, que é a dureza interior instaurada em nós quando nós nos recusamos a perdoar àqueles que nos têm ofendido. Recusando perdoar os nossos irmãos ou irmãs, o nosso coração fecha-se. A sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Deus nos dá uma graça enorme a nos oferecer o seu perdão, mas essa graça é exigente. Ela exige que nós perdoemos aqueles que nos ofendem, a quem nos fez algo desagradável, assim como Ele nos perdoa. Deus é bom, mas essa bondade que nos alcança pede que nós estabeleçamos uma relação bondosa e nova com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Vale a pena aqui recordar aquela parábola que Jesus nos conta no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que nos conta a história de um servo que havia contraído uma grande dívida com o rei, uma quantia que ele não poderia restituir. E ele, diante daquela situação impossível de se resolver, pede ao rei que se compadeça e lhe dê mais tempo para que ele possa juntar a quantia e quitar a sua dívida. Mas qual não foi a sua surpresa quando houve do rei, que se compadeceu diante de sua súplica, que toda aquela dívida estava perdoada? O rei lhe deu um perdão total, esquecendo-se de tudo que ele devia. Mas eis que aquele mesmo homem, que há pouco tinha visto a sua dívida ser perdoada, se encontra com um irmão
que estava em dívida com ele. Ele devia um valor muito menor do que aquele que ele estava devendo ao rei. E mesmo sendo uma quantia acessível, aquele homem não aceita as súplicas daquele que estava lhe pedindo compaixão. Então, manda-o lançar à prisão até que ele conseguisse pagar a sua dívida. Diante disso, o rei, avisado do acontecido, manda então chamá-lo. E então nós ouvimos as palavras que concluem essa parábola. O Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Veja que perdoar o irmão é algo que deve ser vivenciado do fundo do coração, conforme nos disse essa palavra, porque é no coração que tudo se ata e se desata, que nós deixamos com que se formem nós de rancor, de ódio e de vingança, mas também que se desatem esses nós pela ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que habita em nós desde o nosso batismo, somente por ele que nós somos capazes de transformar a ferida da ofensa que os outros nos fizeram, o mal, o rancor, em compaixão. Veja que o perdão é algo desafiador, não é fácil perdoar, não está ao nosso alcance esquecer a ofensa, mas ele é possível ao mesmo tempo em que entrego o meu coração à ação do Espírito Santo. E então esse perdão pode acontecer, pois, como disse, o Espírito cura a ferida, transformando-a em compaixão, purificando assim a nossa memória, transformando a ofensa em intercessão. Nós passamos a ver aquele que nos ofendeu como uma pessoa necessitada da nossa oração. Então, eu posso olhar essa pessoa com um olhar de misericórdia. E ao invés de amaldiçoá-la, de desejar a vingança, eu posso então rezar por ela, para que ela se abra também à experiência transformadora vinda de Deus. Porque todo perdão transforma, e não somente aquele que é perdoado, mas também aquele que perdoa e a comunidade humana, a sociedade como um todo. Nesse sentido, ajuda-nos as palavras do Papa Francisco em sua carta encíclica Fratelli Tutti. Aqueles que perdoam de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os lesou. Quebram o círculo vicioso, frenam o avanço das forças da destruição, decidem não continuar a injetar na sociedade a energia da vingança, que mais cedo ou mais tarde acaba por cair novamente sobre eles próprios. Com efeito, a vingança nunca sacia verdadeiramente a insatisfação das vítimas. Por fim, queridos irmãos e irmãs, pedir o perdão e se comprometer em perdoar nos ajuda a configurar o nosso coração cada vez mais com o coração do Mestre Jesus. O cristão, quando perdoa, está testemunhando ao nosso mundo que o amor é mais forte que o pecado e que não há limites para esse perdão que é essencialmente divino. Que nós possamos nos lembrar dessa palavra quando rezarmos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu convido a você a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, encerrando o vídeo de hoje.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Somos